Boa noite a todos. Grande bênção e grande alegria quero externar aos companheiros, todos os amigos que estão aqui presentes, a nossa felicidade de poder partilhar um momento de estudo com os senhores, um assunto bem interessante, já vocês vão ver, junto de amigos, para comemorar aí os 24 anos que essa Casa Espírita, aberta as portas da sociedade de Taubaté e região, vem se mantendo, de tal forma, esperamos que bem, isso é uma avaliação que terceiros haverão de fazer no futuro. Então é uma alegria muito imensa para nós podermos estar aqui participando desse evento, tá certo? O tema proposto para a noite é a Casa do Caminho. Pouco se comenta no Evangelho acerca desta casa que existiu logo depois da passagem do Cristo entre nós aqui. Então, os Espíritos, através da doutrina espírita, eles vêm reviver essa matéria, principalmente Humberto de Campos, Amélia Rodrigues e Emmanuel, naquela coleção Emmanuel ali, que começou ali há 2000 anos, Paulo de Tarso, 50 anos depois, Renúncia, eles vão colocando ali alguns tópicos, Emmanuel, acerca da Casa do Caminho. E eu fui buscar, através de um outro livro, eu estou citando as obras para vocês irem lá ver depois, tá certo? Um outro companheiro chamado Sergito de Souza Cavalcante. Ele faz um estudo muito melhor do que eu. E aí copila esse livro do estudo que ele fez, então ele faz uma síntese desses três companheiros, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues e Emmanuel, tá certo? E eu pretendo trazer de uma forma bem simples, bem tranquila aqui, como disse a companheira na prece dela, para que a gente possa saber, apreender e depois, quem sabe, executar em nós mesmos e à nossa volta alguma matéria que aqui for discutida e for interessante, tá certo? E dentro dessa temática também eu pretendo fazer o seguinte, gente. Falando da Casa do Caminho, eu queria que nós tivéssemos uma ideia da primeira casa espírita existente no mundo, que foi constituída ali em 1858 por Allan Kardec. Ela se chamava Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pouca gente sabe disso. Existiu uma primeira casa. Aí nós vamos ver como que ele montou aquilo, analisando pela ótica lá dos cristãos primitivos, E depois nós vamos tentar fazer esse link com a nossa geaula aqui, a nossa Casa Espírita, para a gente ver se está faltando alguma coisa, se já estamos fazendo o que precisa, se precisamos avançar ou se temos outras coisas a serem melhoradas, tá certo? Então vai ser um desafio e tanto. Juliano já falou que eu tenho até meia-noite, não é, Juliano? Então, estamos tranquilo, Está tudo em paz, tudo tranquilo, tá joia? Bem, quem começa narrando para nós essa história, eu já disse para os senhores que a história conta pouco, a história convencional, acerca da Casa do Caminho. Precisou dos Espíritos virem e começarem a narrar para nós algumas atividades interessantes ali daquele momento primeiro, que a gente chama de cristianismo primitivo. O Cristo desencarnado começa a aparecer para pessoas que estavam desanimadas e com medo de morrer também. Ele começa a aparecer, ora para uns, ora para outros. Apareceu numa casa, tinha um grupo, outro grupo não estava, ele voltou num segundo momento, tinha outro grupo que não estava, ele voltou uma terceira vez. A história começa a partir da terceira vez que Cristo reaparece. Aí tem muita gente, na nossa sociedade que fala assim, esse negócio de espírito é coisa de espírita, não existe isso, é ou não é? Oh, meu Deus, A própria Bíblia é recheada de aparições, tá certo? Aí eu gostaria de falar de nós espíritas. Não é tão gostoso, gente, quando você tem um sonho com um ente querido já desencarnado há um período? Não é gostoso? Não é gostoso quando você vê um ente querido dentro da sua casa? Não é gostoso isso? Então, esses que falam que esse negócio de espírito aparecer é coisa de espírito, é porque eles não tiveram esse sabor gostoso ainda. Quando eles tiverem esse sabor, como eu e Leide, há pouco tempo atrás, nós estávamos fazendo uma viagem, a gente estava preparando a mala para fazer uma viagem longa.
Eu falei, Neide, que falta que o Andrei está fazendo. Mas assim, senti algo assim, entendeu? Daqui a pouquinho a gente começou a sentir ele no carro. E ele era assim, o primeiro posto que a gente parava para abastecer, ele já descia para a loja de conveniência para comprar os quitutes deles, né? A gente chamava de drops, que é aqueles mentos, né? Balinha, chicletinho, coisas de criança. Pois o primeiro posto que eu parei, eu fui lá, tinha certeza que ele estava junto. Como? Como, gente? Entendeu? Quem não sabe disso, fica esperando ele entrar dentro do carro. Entendeu? Não é assim. É um sentimento que preenche. É isso que é um Espírito estar presente. Tá certo? E aí, em casos excepcionais, nós vamos ver como o do Cristo, por exemplo, né? Quando ele apareceu, por exemplo, a terceira vez que ele apareceu na casa, para os discípulos que estavam escondidos, eles estavam com medo da população também crucificar eles. Jesus deixou eles tocar até nas feridas deles. Lembra disso? De Tomé? Tomé falou para todo mundo. A primeira vez que Jesus apareceu, ele não estava. Aí ele falou, só acredito se eu tocar nas feridas dele. Por quê? Porque ele viu o corpo espetado. Espetaram Jesus bem aqui, gente, ó. Sabia? Era uma furada no pulmão. Tem muita gente que tem esse furo, né? Os pulmões, eram nas laterais que eles furavam, para sangrar, morrer por sangramento, entendeu? Então ele viu os furos na lateral de Jesus, os furos no pulso, os furos nos calcanhares de Jesus. Ele viu e tocou. E eles falam que Jesus inclusive comeu com eles. Olha que interessante, que materialização bacana, né? Materialização perfeita, né? Mas isso só podia vir do Espírito Cristo mesmo, né? Nós comum, por exemplo, eu já tive visita do meu avô no horário do almoço. Ele pediu para me dar um abraço e eu dei um abraço nele, mas ele não almoçou comigo. É óbvio que o nível dele não tinha nada a ver com o do Cristo, né? Mas essas aparições estão aí patentes a nós, Espírito, e a gente tem que estar relembrando disso de vez em quando, né? Cristo, então, através do livro de Humberto de Campos, Estante da Vida, ele vai narrar como que começou tudo isso. Os discípulos com saudade de Jesus. Jesus desencarnado já há um período, de vez em quando ele aparecia. Por que ele aparecia? Por causa dessa saudade. Eu queria que vocês lembrassem de algum ente querido de vocês que desencarnou, e quando você sentiu saudade pela primeira vez, vocês lembram disso? Lembrem só para vocês verem. É isso que os discípulos sentiam saudade do Cristo. E aí a gente imaginar, então, depois de um ano, já a Casa do Caminho estava funcionando. Vocês acham que foi assim? A Casa do Caminho vai se constituir uns 10 anos depois. De 5 a 10 anos depois da crucificação. O que isso quer dizer? Os passos foram lentos, foram devagar. Então teve coisas que foi mexendo com os discípulos para que eles pudessem ir se encaminhando para onde tinha que encaminhar. Humberto de Campos, então, nesse livro Estante da Vida, vai narrar o seguinte: que a saudade e o desejo de continuar aquela luta, porque quando Jesus estava encarnado, gente, foi 3 anos só andando com os discípulos, mas parece que foi uma vida. Quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente não tem essa impressão? Que foi uma vida que Jesus viveu aqui na terra, e não foi. Aquela vida que nós conhecemos de missionário foi 3 anos apenas. 3 aninhos. Ele reuniu os discípulos, deu uma mensagem, aconteceu o que tinha que acontecer, crucificaram ele volta para o plano espiritual. 3 anos. Mas foram 3 anos, é como eu sempre digo para a Leide, né? O Andrei também foi 3 anos, 8 meses e 8 dias. Mas para mim e para a Leide, gente, parece que foi uma vida inteirinha. Nós temos muita coisa para narrar. Entenderam? É o sentimento dos discípulos ali. Nesses 3 anos convivido com Jesus, foi muito movimento.
Os historiadores falam que os discípulos, para dar conta das atividades, de acompanhar Jesus nas atividades, eles pararam com a vida deles. E se vocês forem ver alguns relatos mesmo, principalmente a família de Pedro cobrou muito dele, mas muito mesmo. Sabe por quê? Ele, para dar conta da missão, ele teve que parar com a vida dele. Se ele parou com a vida dele, quem que estava sustentando a família? Era ele? Era outras pessoas. Entenderam a reclamação? Entenderam? Nós não conseguimos fazer isso ainda. Às vezes a gente tem uma atividade, né? A gente não consegue sacrificar um momento com a família, um momento de trabalho. A gente não consegue fazer isso, mas Pedro fez isso. Pedro fez isso, ele parou com a vida dele para ele tocar 3 anos com o Cristo. E 3 anos, gente, de muito trabalho, muito sacrifício. Bom, foi 3 anos bem corrido, aí Jesus desencarna, entrou o que mesmo? O marasmo. Aí eles começaram a se perguntar para Jesus, em prece, e Humberto de Campos fala que Jesus apareceu em materialização, fenômeno de materialização. A gente vai estudar o Espiritismo, a gente vai ver lá no livro dos médiuns e principalmente no livro de Gênesis, que isso é muito comum acontecer, muito comum, materialização, tá certo? Então, materialização foi no comecinho. Depois Jesus aparecia para eles em sonho. Eles emancipavam pelo sono, né? Por dormir, botava o corpo para dormir, emancipava, encontrava com Jesus, e Jesus partia para os aconselhamentos. Então, à noite, podemos se dizer que Jesus, os discípulos encontravam com ele a todo momento. Interessante, né? E num desses encontros, uns 3 anos depois, uns 4 anos depois, os espíritos incomodados com o marasmo da vida comum. E aí eu conheço uns companheiros que falam assim para mim, principalmente companheiros que a gente conhece, que tem afinidade com a doutrina espírita. Sabe o que eles falam para a gente? Anderson, quando eu me aposentar, é bem assim que eles falam, quando eu me aposentar, cara, eu vou também decidir divulgar, decidir fazer um trabalho mais amplo. Bem a cara dos discípulos antigos lá, né? Só que eles foram diferentes. Eles foi um período, quando eles observaram que o marasmo entrou, o que eles fizeram? Já começaram a procurar alguma coisa para fazer. Nós somos diferentes. A gente busca o marasmo com as próprias pernas. E aí quando alguém nos procura para que a gente possa dar um seguimento, né, nas questões espirituais, aí alguém pode fazer, mas o que tem a ver as questões espirituais? Tem tudo a ver. Quantas refeições nós fazemos por dia para o corpo? Para o corpo, quantas refeições? Tem uma historinha rodando na internet aí, né, que alguém falou, né, que um ex-presidente aí falou que o brasileiro ia passar até 3 refeições, muita gente reclamou, mas que isso é um absurdo! 5 refeições? Eu também acho que faço umas 5 refeições por dia, tá certo? Para quê? A pergunta é para quê? Não é para alimentar o corpo? Para a gente se sentir bem? É ou não? A nossa alma precisa de alimento também. Muita gente não sabe disso. Por isso que nós vamos ver sociedades, pessoas riquíssimas, com muito trabalho físico, material, e com problema de tudo quanto é jeito na vida emocional, familiar, espiritual, não dorme bem, não come bem, tem enfermidades disso, enfermidade daquele outro, sai de uma entre outra, não sabe que é o alimento espiritual que está faltando. Aí quando ele decide vir para a casa espírita, vocês vão entender o que acontece. Eu não vou entrar no mérito da questão. Que uma casa espírita bem estruturada vai ser como a casa do caminho lá daquele tempo lá. O que aconteceu naquele tempo lá, há a possibilidade de acontecer hoje, se os mecanismos que foram utilizados naquele tempo lá acontecer hoje. Aí nós vamos ver estruturação, organização, formalização, são nomes que as casas espíritas, nomes modernos, que as casas espíritas de hoje, as casas do caminho do futuro, podemos dizer assim, né? Elas vão se engendrando e se organizando para que as coisas comecem a acontecer dentro delas, tá certo?
Então, Humberto de Campos, nesse livro, ele vai falar que os discípulos começaram a sentir falta de algo mais. Sejam bem-vindos. Falta de algo mais. Esse é o termo que Humberto de Campos usa. E aí então eles começaram em prece, em pelotão, se reunir e fazer preces a Jesus, para que Jesus mandasse o trabalho. Mandasse o trabalho. Na doutrina espírita nós temos um jargão. Vocês lembram qual é o jargão? Vocês lembram ou não? Um jargão para trabalhador. Quando que aparece o trabalho mesmo? Quando o trabalhador estiver pronto. Então, na casa espírita, não é aconselhado pegar, a pessoa entrou aqui, ó, você vai fazer isso. É claro que não. Tem que haver um preparo, uma capacitação. A pessoa tem que sentir o desejo de se predispor para fazer isso, fazer aquilo outro. Aí as coisas vão se encaixando. Entenderam, gente? Da onde que nasce a coisa? Aí Jesus vem a Pedro nos sonhos, segundo Humberto de Campos, que na verdade é emancipação, né, gente? Eu vou tirar o nome sonho, porque sonho é uma palavra dos homens, e é científico, e tem conexão com ilusão. Ah, eu sonhei tal coisa. Se você fala isso para um científico, o que ele vai falar? Ah, você teve uma ilusão aí quando você dormiu, não é assim? Sua mente viajou na maionese lá e você foi. É assim? Não. A doutrina espírita fala que o corpo dorme e nós temos reflexos, sim, que é o ilusionismo que a ciência explica. Então, parte dos nossos sonhos são reflexos do nosso dia a dia e da nossa moralidade. Mas boa parte dos nossos sonhos, principalmente aquilo que nós não lembramos, não tem aquelas coisas assim, aquele sonho que não tem aquela lembrança vaga, não é assim? Eu não lembro. Aquilo foi uma vivência espiritual, que é chamado de emancipação da alma. De tal forma que em doutrina espírita se diz o seguinte: nós não precisamos ter medo de morrer, porque todas as noites nós treinamos o quê? Desencarnar. Todas as noites nós treinamos desencarnação. Como? Emancipando pelo sono e pelos sonhos. Olha que interessante. Bacana, né? E esses são momentos divinos, porque nós, como espíritos encarnados, nós não aguentaríamos uma vida de 100 anos atrelada à matéria 100%. Isso são os próprios espíritos que dizem. O mais materialista entre nós aqui, ó, o mais materialista, aquele que não aceita nada sobre espiritualismo, existência de espírito, imortalidade da alma, transcendência do corpo, nada disso, ele não acredita nada disso. Essa pessoa, mesmo ela não acreditando, ela não suportaria 100% de vida, 100 anos na matéria, não suportaria. Ele teria traumas psíquicos, ele teria enfermidades várias, porque não descansa. Que o nosso descanso, gente, é relaxar no sono, sair do corpo e se conectar aos nossos queridos, porque grande parte dos nossos queridos não estão aqui, ó, encarnados. A maior parte dos nossos queridos estão desencarnados. E como que nós nos conectamos a ele? Em pensamento, encarnados, no estado de lucidez, como esse agora. Mas pelo sono e pelos sonhos, nós temos essa possibilidade, acreditando ou não, independente de crença. É uma realidade. Por quê? Porque todos nós somos espíritos. Todos nós. Olha que bacana. Pedro, então, aproveitando dessa possibilidade da emancipação da alma do corpo através do sono, à noite ele se encontra com Jesus. E lá ele posiciona para Jesus. Ele posiciona para ele que queria ser ativo, como era outrora, uns 2, 3 anos atrás, tá? Não era coisa de um dia, 2 dias depois, não. Senhor, nós estamos sentindo falta. E aí Jesus lembra ele de uma passagem, isso está lá em João 21. Isso quem está contando é Humberto de Campos, vocês não percam o fio da meada.
João 21 conta de uma passagem que aconteceu com Jesus muito interessante. Pedro, lá naquela pesca, lembra aquela pesca maravilhosa? Os discípulos estavam todos presos dentro da casa. Um belo dia Pedro chamou eles para ir pescar. 7 dos discípulos foi com ele pescar, 7. E lá no barco eles não tinham pescado nada à noite. Quando eles retornaram, não tinham pescado nada, tinha um jovem na beirada, eles desconfiaram que poderia ser Jesus. Esse jovem manda eles jogar a rede para o lado direito, eles jogaram no rasinho e a pesca foi maravilhosa. Lembra dessa passagem? Aí logo depois eles descem, vão para a praia, era Jesus. Começam a confabular com eles. Num momento de oportunidade que Jesus teve de ficar mais próximo de Pedro, porque lembre-se que tinha 7 juntos. Na oportunidade que ele teve de ficar com Pedro a sós, ele pergunta assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, sim, te amo. Jesus pergunta a segunda vez para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro repete, talvez Jesus não escutou, né? Ele fala um pouco mais alto: sim, Senhor, te amo. Jesus fala pergunta a terceira vez para ele a mesma coisa: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu consegue perceber meu pensamento e meu coração, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. Pouca gente sabe por que Jesus falou isso 3 vezes para Pedro. Pouca gente sabe. Vocês lembram? Quem lembra de você lembra? Pode falar. Lá atrás, não lembra? Pedro não tinha negado Jesus quantas vezes mesmo? Quantas vezes? 3 vezes. Ele precisava fazer o contrário 3 vezes. Sabia? Aí os místicos pegam isso como quebra de maldição, né? Mas o que é real para nós espíritas é o seguinte: se você fez uma coisa errada, você tem que fazer uma consertando, não é assim? Se você fez 3 vezes, quantas vezes você tem que fazer consertar? 3 vezes também. Entendeu? Principalmente o judeu que era preconceituoso ao extremo. Jesus faz isso para quebrar um elo psicológico ali. Aí a gente entende, os psicólogos, tem psicólogo aqui? Tem psicólogo aqui presente? Tem? Eu chamei a nossa companheira para vir, ela não veio, Simone, né? Talvez ela desconfie, vai fazer uma pergunta para mim, né? Mas os psicólogos têm muito disso. Você vai fazer um tratamento lá, eles percebem que você tem um traumazinho, você sabe o que eles percebem? Por exemplo, eu não vou com a cara do meu pai. É muito comum isso falar, não é? É comum, não vou com a cara do meu pai, com a cara da minha mãe, a cara do meu irmão. Aí o que os psicólogos fazem você falar? Fala que você ama ela, então. Você está dizendo para mim que você não gosta dela, você não vai com a cara, não é assim? É. Então fala para mim que você ama ela. Ah, mas eu estou falando que eu não gosto, mas fale, quero que você fale. Você começa a repetir o contrário: eu amo fulano de tal, eu amo fulano de tal, eu amo fulano de tal. Daqui a pouco você já está indo com a cara dele. É bíblico isso, gente. É bíblico isso. É bíblico. Entendeu? Jesus fez isso com Pedro, para quebrar um paradigma na mente dele. Ele tinha culpa por ter negado Jesus 3 vezes. Jesus quebrou essa culpa, psicologicamente falando. Entenderam, gente? Então, quem tem dificuldade de socialização com alguém, aqui, estando presente aqui, experimente de frente do espelho você dizer: eu amo fulano de tal, eu amo fulano de tal. Daqui a pouco você já está indo com a cara dele já. É bíblico isso, tá certo? Então, Jesus faz isso com Pedro. E naquele momento da emancipação, Jesus relembra Pedro dessa conversa. Pedro, você não lembra que eu falei para você, apacenta as minhas ovelhas? Pedro acordou com isso na mente, apacentar as ovelhas. Mas agora o que eu vou fazer? Foi assim que ele pensou. Pouca gente não sabe que Pedro não era de Jerusalém, mas tinha alguma coisa que chamava ele para Jerusalém. Ele era de Cafarnaum.
Pedro e a família dele. Sabe o que ele faz? Uma loucura aos nossos olhos de hoje. Mas como eu falei para vocês que ele já vinha de sacrifícios em prol da causa crística lá daquele tempo, ele volta lá aonde estava uma dificuldade lá. Na família dele, ele volta e fala: gente, vamos vender o que nós temos aqui e vamos para Jerusalém. Aí vocês imaginem como que deve ter ficado a casa dele. Mas por incrível que pareça, a família topou. A família topou. Venderam tudo que eles tinham lá em Cafarnaum e vieram para Jerusalém. Agora fazer o quê? Entenderam, gente? Pedro não sabia ainda direito o que fazer. E aí então, alguns amigos de ideias crísticas, aproveitando que Pedro estava ali para morar em Jerusalém, ofertaram um terreno na saída de Jerusalém, bem na saída de Jerusalém mesmo, aonde ia para Emaús. Olha que interessante. Vocês lembram que tem uma história de Emaús, né? Jesus aparece para um dos discípulos lá naquela estrada lá. Olha que interessante, né? Alguém oferta um terreno lá, e aí então eles começam rusticamente o que no futuro seria chamado de a casa do caminho. E as pessoas que lá conviviam com Pedro, a gente acha que era pouca, os historiadores falam que teve um momento de 250 pessoas estarem lá. Aí eu não consigo entender como que funcionava, porque não era um casarão não, tá, gente? Não era um casarão não. Era uma casa modesta, como tudo dos discípulos, tudo era modesto, tudo era simples, tudo era bem rústico, mas tinha uma coisa que sobrava entre os discípulos. Quem lembra o que era? Quem lembra? Era o amor. Eles tinham um sentimento de fraternidade entre eles ali, que era algo fantástico, era divino. Aí a gente vê nas casas espíritas que não tem essa fraternidade, né? Que falta o departamento de atendimento fraterno, ter um elemento lá na porta que recepciona, né? Seja bem-vindo, que bom que vocês vieram, que abraça, né? Que entrega uma mensaginha. Às vezes é alguém chegando novo na casa espírita, que não sabe como é que funciona. Então essa pessoa do atendimento fraterno tem essa finalidade fraternal, de dizer, ó, aqui é uma casa espírita, vai acontecer uma palestra de mais ou menos uns 40, menos hoje vai até meia-noite. Uma palestrinha de uns 40 minutos, uns 45 minutos, né? E depois tem passe, tem uma água fluidificada, né? Essa é a finalidade das casas. Daqui para frente, quem não tem, haverá de ter, porque era isso que existia entre eles lá, fraternidade, demais, demais mesmo. Aí eu faço uma pergunta para os senhores: vocês já repararam aqueles lugares aonde a gente vai, que a gente é bem acolhido, bem atendido? Como que nós ficamos? Como que a gente fica? A gente não fica bem? A gente se sente bem, a gente se sente da casa, não é assim? Aí a gente tem a tendência de tudo melhorar, tudo esvaziar. Se eu estava com algum problema, algum trauma, quando eu cheguei ali, que já vai desanuviando, né? Vai passando, vai acerenando. Quando terminar a atividade, passou. Aí o que a pessoa faz? Eu vou lá de novo, semana que vem. Gosta de vir, porque tem que existir esse sentimento fraternal. Eu estou falando da casa do caminho e fazendo o link com a casa espírita aqui, mas isso em todo lugar. No nosso trabalho, se não tiver uma fraternidade lá, a gente permanece? Não permanece. Lá no clube, se a gente não tiver um acolhimento, funciona lá também? Não funciona. Qualquer lugar que a gente for. Se for num restaurante que não atender a gente bem, a gente volta de novo. Se você for num médico e não for bem atendido, ele volta de novo? Não. For num contador, não for bem atendido, volta? Não volta. Então, tudo na vida, o sentimento, gente, é tudo. Tudo. Por isso que a doutrina espírita tem esse jargão: fora da caridade não há salvação. Que esse sentimento, com toda certeza, vai mudar o mundo. Esse sentimento de caridade, de fraternidade, de irmandade,
Esse é o sentimento, com certeza. O mundo já está muito mudado. É só a gente olhar a história, ver ali a era medieval, né? Olha ali só para vocês verem que tristeza que foi aquele tempo lá. Nós passamos dessa era. Entramos na era do iluminismo, estamos na era da razão. Olha que bacana. Hoje as próprias empresas já trabalham nisso, não é assim, né? Já trabalha que a socialização entre os funcionários, elas têm que ser harmônica, que se não houver essa harmonia, os negócios também não vão ter. Interessante, né? Aí as chamadas retiradas de batata podre, né? Ou laranja, né? É isso daí. Já é a própria razão cientificamente provada de que o sentimento vai mudar o mundo. Vai mudar, já mudou, né? Podemos dizer isso, gente? Não mudou? A gente não procura os lugares onde a gente é bem atendido, onde a gente é bem acolhido? É ou não é? Isso é realidade. Isso já é fato científico, mas não é religioso mais. Tá certo? Então vamos voltar para lá. Uma das bases, então, era a fraternidade e a caridade naquela casa, que tinha demais. Porém, era tudo muito simples, muito rústico. Mas aí Humberto de Campos fala o seguinte, que após Pedro, então, ter conquistado, junto com alguns discípulos, em torno de 5 a 6, dos que ficaram com ele, para eles montarem ali a casa do caminho, Pedro, quando montou no primeiro dia, falou assim para Jesus, na prece à noite: Senhor, está pronto o local, aqui nós iremos apacentar as suas ovelhas. Agora mande as suas ovelhas. E na emancipação da alma, só para mim não usar o título sono, ou sonhos de novo, tá? Jesus vem para Pedro e fala assim: amanhã lhe mandarei as minhas ovelhas. E está lá Pedro, levantou de manhã, já preparado para um grande dia. Lembra que ele estava com saudade daquele agito do trabalho do Cristo, aqueles trabalhos junto de Jesus lá, que era aquela multidão, aquelas curas, aqueles milagres, aqueles sermões maravilhosos, né? Ele estava com saudade de tudo isso, ele queria isso. E no primeiro dia ele levantou cedo e se preparou, e lá vem, quando ele está se preparando emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente para o negócio, ele ouve uma algazarra fora da casa. Lembra que era beirando o caminho, que ia para Emaús, saída de Jerusalém e saída para Emaús. Ele ouve uma algazarra, tipo alguém correndo atrás de alguém, pega, e ele apavorado: o que será que está acontecendo? Ele saiu para fora, abriu a porta, entra um homem que ele conhecia, chamado Joás, entra correndo, e fecha a porta. Pedro, por favor, permita que eu fique aqui na sua casa. A turba, eles querem me prender, eles querem me apedrejar, Pedro. Pedro olha bem para ele. Pedro conhecia ele, era um criminoso, um ladrãozinho, que vivia roubando por ali, todo mundo conhecia ele, e aí o povo já estava cansado de tantos pequenos furtos que esse cara fazia todos os dias. Queriam prender ele ou linchar ele logo de uma vez. Os soldados queriam prender, a turba da multidão, que tinha sido roubado em outros momentos e por aqueles ali, queria era apedrejar ele. Pedro, então, lembrando da história, da biografia do homem que adentrou a casa, de jeito nenhum, isso aqui é uma casa de oração, é bem capaz mesmo que eu vou aceitar alguém da sua espécie aqui, pode sair. E ele saiu, os soldados pegam ele e levam ele preso, e Pedro voltou de novo a se concentrar, a se preparar para a chegada das ovelhas de Jesus. Jesus falou que ia mandar, então vai chegar. E ele está lá se preparando, quando foi lá pela hora do almoço, para uma liteira luxuosa, né? Um carro de luxo da época, né? Uma liteira, uma carruagem, e desce uma das damas da noite, formosa de lá, Júnia, o nome dela. Pedro conhecia, e ela conhecia Pedro também, que era bem conhecida na cidade de Jerusalém. Ela desce e fala assim para Pedro: Pedro, estou cansada, permite que eu passe uns dias aqui com você, alguma coisa me trouxe aqui, permita que eu fique aqui.
Pedro, lembrando de quem era ela, qual era o estilo de vida dela, de jeito nenhum. Ele ficou com medo dos homens da cidade virem perseguir ela lá. De jeito nenhum, eu bem te conheço, de jeito nenhum. Pode voltar lá para o teu lugar, porque tenho certeza que os homens vão te procurar. E ela volta na sua carruagem e retorna para a cidade de Jerusalém. E Pedro, novamente, se preparando, se concentrando, para receber as ovelhas de Jesus, porque Jesus falou que ia mandar, e ele continuou naquela postura de esperar. Quando foi lá pela noitinha, ele já se preparando para dormir, não tinha chegado as ovelhas de Jesus, falou: agora eu vou questionar ele, na emancipação, vou me encontrar com ele de novo. Falou: aí, cadê? Quando já estava se preparando para dormir, alguém insistentemente, Humberto de Campos fala que talvez loucamente, então vocês imaginem alguém batendo desesperadamente ou loucamente na nossa porta, já partindo para altas horas. Pedro vai lá abrir a porta para ver quem era. Lá estava Joaquim. Conhecia bem aquela figura de Jerusalém. Um bêbado quanto mais. Veio pedir pouso para Pedro, e Pedro fez como fez com as duas outras pessoas: de jeito nenhum, por algum acaso vou deixar você vomitar na casa do Senhor. Isso aqui é uma casa de oração, pode voltar. E Joaquim sai porta fora e vai embora. Pedro novamente se refaz, se equilibra, se prepara para ir dormir, e na emancipação encontra com Jesus, sentado à beira de um caminho, numa pedra, meio que triste. Fala: Senhor, ele já chega falando assim, a intimidade, Senhor, o Senhor não falou ontem que ia mandar suas ovelhas? Eu estou esperando até agora, Senhor, e não veio ninguém. Fala: mas Pedro, eu mandei 3 pedras preciosas do meu aprisco lá para você. O que você tinha que ter feito era ouvir eles, relembrar dos meus posicionamentos com eles, alguns tratar, alguns alimentar, e você simplesmente deixou eles ir. Aí Pedro caiu em si. Falei: Senhor, mas então era esses que era para mim cuidar? Mas como é que eu vou saber quando é o Senhor que está mandando e quando é alguém que está querendo se aproveitar? Nós não temos essa dúvida na casa espírita? Nós temos essa dúvida na casa espírita. Olha o que Jesus ensinou para ele. Isso aqui é regra para toda a casa do caminho, para toda empresa, para toda a casa, para todas as igrejas. Isso aqui é regra. Olha o que Jesus fala para ele: Pedro, quando você quiser saber o que é eu falando, abra a boa nova e vá estudar, porque eu vou falar contigo, é pura lei. Pedro dormiu, acordou no outro dia de manhã, e o que ele fez? Vamos ver se alguém aqui percebe o que foi que ele foi fazer. Nasce o primeiro grupo de estudo de Evangelho. Era assim que ele reconhecia quem eram os enviados do Cristo. Abria-se o grupo de estudo, aqueles que vinham, prestavam atenção e queriam saber mais amplamente, mais profundamente, esses eram os enviados de Jesus. Olha que interessante. Vamos fazer um link agora com a Casa do Caminho, já que nós descobrimos um segredo, como tudo começou. Começou por um grupo de estudo. Como que começou a primeira casa espírita mesmo, no ano de 1858, lá na cidade de Paris? Como que começou? Um grupo de estudo. Olha o nome: Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como que começou o GEL aqui mesmo? Como que começou o GEL? Grupo de estudo. Pessoas começaram a se interessar por grupos de estudos, O que Jesus quis dizer à luz da doutrina espírita, não foi assim?
e já logo se interessaram, se uniram no mesmo ideal, engrossaram um grupo, reuniram forças, apareceu um terreno, apareceu a possibilidade de uma construção, hoje está uma casa espírita aqui. Então, se hoje nós espírita e cristãos modernos, né, porque tinha os cristãos primitivos e nós os cristãos modernos, se nós tivéssemos que dizer qual é a finalidade principal de uma casa espírita, deve ter? Qual é a finalidade principal? O grupo de estudo. O grupo de estudo. Nós tivemos numa outra casa, que uma outra casa apresentou uma proposta. Alguém levantou a mão e falou bem assim para mim, ó. Vamos ver se alguém estava com vontade de levantar a mão aqui e falar isso aqui, ó. Levantou Anderson, mas é o seguinte, a nossa casa aqui é diferente. A nossa casa aqui, no dia do passe, o tratamento fluidoterápico, meu amigo, você precisa ver, dá a volta da esquina a fila. E nos grupos de estudo, como que é mesmo? 10 ou 15 pessoas. No tratamento, uma multidão. No remédio eficaz, poucos. O que isso está significando nos nossos dias de hoje? Muitos estão buscando a cura, mas pouquíssimos querem tomar o remédio eficaz, porque o remédio eficaz, gente, não era Pedro, não era Jesus, não era. O remédio eficaz é a boa nova que ele trouxe. Por isso que na casa espírita, lá no tratamento fluidoterápico, já que lá tem mais gente, né? Lá no tratamento fluidoterápico deve ter o que lá? O atendimento fraterno. O atendimento fraterno, para certos casos, vai indicar o que mesmo? O passe, porque é mais urgente, não é assim? O tratamento fluidoterápico. Logo que a pessoa ganhar uma consistência ali, indica o que para ela? O grupo de estudo, porque é o remédio eficaz. Entenderam, gente? Se aqui fosse qualquer outro tipo de ideologia, ia dizer que o pastor Anderson, o padre Anderson, ou a pastora Laura, ou a pastora Ivone, é que faz um trabalho X, um trabalho Y. Na doutrina espírita não é isso. Na doutrina espírita, a eficiência da mudança, da consolação, está na sua doutrina. Então eu posso vir para a casa espírita, eu posso me dizer que sou espírita, mas se eu não tiver conexão com a doutrina, com os estudos, pouca coisa vai me valer. E Manuel Filomeno de Miranda tem falado isso muito nas obras dele. Alguém já viu o que Manuel Filomeno de Miranda falou dos espíritas que estão desencarnando? Alguém já viu ou não? Manuel Filomeno de Miranda falou o seguinte, que ele nunca viu tanto espírita, sabe aonde? No umbral. No umbral. Eu falei, mas como? Os espíritos geralmente são serenos, são tranquilos, são caridosos, eles doam cesta básica, eles fazem tratamento fluidoterápico, eles oram pelas pessoas. Como que os espíritos estão cheios lá no umbral? Porque era da sopa que resolvia o nosso caso? Era da pasta, então, que resolvia o nosso caso. Era a mudança na forma de pensar. Entenderam, gente? O que tem de espírita lá, precisando de auxílio, segundo Manuel Filomeno de Miranda, é gigantesco. Gigantesco. Porque ser espírita, vocês vão ver que a gente vai ser chamado para fazer várias conexões. Mas o que é realmente importante é os grupos de estudo. É eu entender da doutrina. Não é o Anderson, não é a Laura, não é a Ivone, não é a Juliana, não é a Patrícia, é a doutrina, é os ensinamentos, aplicado em quem? Em mim, aplicado em mim. Entenderam o segredo do sucesso, gente? E Humberto de Campos, ele continua a narrar ali vários fatores,
Então as pessoas chegavam, e chegavam por onde mesmo? Pelos grupos de estudo. Ia estudar a boa nova, geralmente explicado por companheiros. Gostava da temática, via que tinha uma nova filosofia ali, via que tinha novos procedimentos, novas situações. Eles aceitando aquela proposta, o que acontece quando a gente muda de ideia, gente? O que acontece quando a gente muda de ideia? Vamos voltar para o psicólogo de novo? Vamos voltar para o psicólogo de novo. Então eu estava com um trauma, eu estou tendo dificuldade de convivência com alguém, familiar ou não. Aí eu fui lá, eu só fico falando, não, porque o fulano não presta, porque ele não sei o que lá, porque ele... Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz? Aí o psicólogo ouve, ah, beleza, então você já me contou tudo que ele faz. Agora é o seguinte, eu quero ver de você um negócio. O que é? Diga para mim que você ama ele. O quê? Diga para mim que você ama ele. A gente chega até a engasgar. Não, de forma nenhuma. Até que um momento a gente começa a falar. Uma vez, duas vezes, três vezes, eu amo fulano, eu amo fulano, eu amo fulano, eu amo fulano. Vai chegando um momento que você mesmo vai percebendo que já vai podendo ter convivência. Porque o que mudou? A pessoa que eu tinha uma diferença com ela, não, eu é que mudei a minha postura. É isso que a Boa Nova faz. Ela faz você enxergar que o problema no mundo é os outros, é a forma que nós vemos o mundo. Entenderam por que é consolador? É a forma que nós vemos o mundo. Então todas aquelas pessoas que vinham para a casa do caminho, elas observando a boa nova de Jesus, que é os ensinamentos de Jesus, elas viam que o procedimento delas é que estava equivocado, era a ótica, é como se o óculos que ela usasse estava faltando grau. E aí então elas entendendo da boa nova, que geralmente é caridade, é fraternidade, não é? É você para os outros, e não o que os outros estão fazendo para você, é o que você faz para os outros. A vida vai ficando mais doce, vai ficando mais suave, vai ficando mais leve, vai ficando mais bacana. Então se a pessoa tinha um trauma na vida, e por causa desse trauma foi ser prostituta, o que acontecia com ela? Ela mudava de vida. Fala, peraí, eu estava equivocada, por causa disso eu não podia fazer isso. Tem pessoa que quer resolver um mal com outro mal. A maioria das pessoas na nossa sociedade é desse jeito, ele quer resolver um mal com outro mal, e não funciona assim. O mal se resolve com o posicionamento do bem. Então você muda uma atitude porque você enxergou que estava equivocado, todas as coisas passam a ser diferentes. Então lá na casa do caminho, as pessoas se entrosavam nos grupos de estudo, mudava a forma de ver, mudava a forma de encarar a vida, a ótica da vida, a esperança, começava a ter esperança de novo. Se era prostituta, deixava de ser prostituta. Se era viciado, deixava de ser viciado. Se era vagabundo, passava a ser trabalhador. Se era alguém que costumava a usurpar do sistema, né, que naquele tempo já tinha sistema, gente. Sabia disso? Né, os processos governamentais, né, Toninho? Não é tudo lá daquela época lá? As nossas leis de hoje, né, doutora? Né? As nossas leis de hoje, a maioria dos nossos direitos constitucionais é da época de Roma lá, dos romanos. Então tinha muitos que eram revoltados com a vida, com o sistema. Aí quando ele ia para a casa do caminho, ele via, meu Deus, o sistema é para criar uma organização. Talvez fosse injusto, né, Toninho? Porque a gente reclama do nosso imposto aqui, do nosso ICMS ser 18%, não é? Alguns no Simples Nacional começam por 6%, vai aí até 25%, 27%, né, Toninho? E reclama da vida, acha que paga muito imposto. Você sabe como que era lá naquela época? Já viu alguma coisa já, Toninho? 60%. 60% eram os impostos lá. 60% do que você adquiria ia para Roma, 40% ficava com você. Vamos dizer que era injusto? Hoje, a visão de hoje é injustiça, não é? Que a gente está reclamando de 18 aqui, né? Vamos dizer que era injusto? Mas lá para a época não era o sistema que organizava, que modernizava. Era ou não era? Era. Então havia motivo para eles estarem traumatizados?
descontentes? Havia? Não, tanto é que quem ficou descontente morreu cedo. Naquela época lá era simples. Então tinha que se conformar. É isso que é consolo. Então o que acontecia com a casa do caminho? Estou encerrando, tá, gente? O que acontecia com a casa do caminho? As pessoas entravam ali X, 1 mês de convivência, 2 meses de convivência, 3 meses de convivência ali, saía outra pessoa, agora integrada na sociedade, queria produzir, queria auxiliar, com outra visão, com outra situação. Então, o que nós temos que visar de uma casa espírita? Qual é a análise que nós temos que fazer? Com as mudanças com as pessoas que aqui convivem. Entendeu, gente? A gente não tem que julgar as pessoas. Será que a gestão da presidente tal, ou da dirigente tal, do departamento tal, foi bom, foi ruim? Não é a pessoa. A gente tem que julgar e analisar as pessoas que vieram para cá para obter o que aqui se permitia. Elas se melhoraram quando saíram? É assim que a gente sabe se um trabalho está sendo bem feito. Por que eu estou dizendo isso? Que vocês nunca estranharam do sistema procurar perseguição com os discípulos, mas não derrubava a casa do caminho? Vocês não era assim? Era só soltar uma bomba lá, pronto, acabou. Não era assim? Mas eles não queriam destruir a casa. Eles queriam destruir a ideia. Você sabe por que eles não destruíam a casa? Porque a pessoa entrava problemática e saía harmonizada, equilibrada. Isso para a sociedade é maravilhoso. Entenderam, gente? Então, uma casa espírita, como no cristianismo primitivo, ela deve prezar pela mudança das pessoas. E no nosso entendimento hoje, olhando agora com a visão regional, tá? Saindo um pouquinho aqui do geral, o que nós temos que melhorar nas nossas casas espíritas é o trânsito que as pessoas fazem na casa para se beneficiar. Entendeu? Por exemplo, eu venho na casa espírita, aí tem uma palestra, eu me interesso pelo nível do assunto, falei, eu queria entender mais. Aí alguém me indica um grupo de estudo, aí eu vou no grupo de estudo, o grupo de estudo é específico, é evangelho, mas eu tinha interesse de saber mais sobre doutrina espírita, então deveria ser um estudo do livro dos Espíritos, um ESD, um livro de Gênesis, entenderam, gente? Aí quando eu percebo que é só o evangelho, eu falo, peraí, isso não é para mim. Que isso aí eu tinha lá no catolicismo, no protestantismo. Vocês entenderam? Então as casas, elas devem se aparelhar nos seus departamentos, porque às vezes eu vou precisar de estudo, mas tem aquele que depende de uma conversação. Ela não tem com quem conversar. Aqui em Tabatã é muito comum isso aqui que eu vou falar para os senhores, ó. A pessoa mora aqui em Tabatã, trabalha em Tabatã, mas não tem parentes aqui. Ela não tem parentes, então ela é carente de uma conversação. Então um departamento de atendimento fraterno, com um lugar específico, uma salinha especial para atender, para a pessoa entrar ali e contar um problema. Às vezes ela quer só falar, quer só esvaziar, é só isso que ela quer ter alguém de confiança. Então ter os departamentos, atendimento fraterno, o departamento de assistência social, tem pessoas que não é esvaziar, tem pessoas que não é tomar passe, tem pessoas que não é estudar, que às vezes o nível de cultura dela é gigantesco, ela quer ser útil, ela quer um trabalho de assistência social, ela quer participar, ela quer dar a contribuição dela. E aí a casa espírita não tem um departamento de assistência social equilibrado, tudo certinho, com pessoas para indicar, não, vai lá, a coordenadora é tal, ela vai encampar você e com certeza ela vai saber te auxiliar em alguma área lá. Vocês estão entendendo a importância da gente se harmonizar, se formalizar, né? Hoje as necessidades são diferentes lá da casa do caminho. Naquele tempo precisava se formalizar? Precisava? Não.
Naquele tempo era só ter a casa lá, o trabalho, o estudo, passe, né? Hoje não. Uma casa espírita, para se manter aberta, ela tem que ter toda a documentação pertinente, tem que ter alguém responsável por ela, lá na Receita Federal. Essa pessoa que vai ser responsável na prefeitura, porque tem um alvará, não tem, Dani? Um alvará que tem que ter para estar aberto ali. Tem várias situações fisco-tributárias que se decidir pela abertura de uma casa, a casa, aqueles que dirigem a casa, aqueles que trabalham na casa, eles têm que estar antenados nisso, porque senão vai estar fazendo um papel para a sociedade e pesando a sociedade em outro. Estão entendendo? Então hoje as nossas responsabilidades como cristãos modernos, elas são muito mais amplas do que a casa do caminho lá. Porém, a base sempre vai ser os estudos. Quando alguém perguntar para vocês o que tem de especial naquela casa espírita, se alguém falar qualquer outra coisa que não seja um estudo aprofundado de evangelho e de doutrina espírita, gente, é em vão. É em vão. Que a pessoa toma um passe hoje, por maravilhoso que seja, ele vai sentir o alívio, não vai? Ele vai voltar para casa do mesmo jeito, porque não mudou aqui, ó. Isso que Pedro descobriu lá, ó, lá na casa do caminho. Se a pessoa não mudar a forma dela pensar, os problemas vão voltar. Os problemas vão voltar. Tá certo? Então, finalizando a nossa fala, o pessoal está querendo cortar um bolo ali. Eu queria agradecer a Deus pelas nossas vidas, de todos nós que estamos aqui na Casa Espírita hoje, comemorando junto esses 24 anos, e todos aqueles que já passaram por essa Casa Espírita, foram para outras casas, outras cidades, até mesmo para outras religiões. Eles foram importantes para que hoje nós estivéssemos aqui da forma que estamos. Queria agradecer a Ismael, que é o protetor do Brasil, pouca gente sabe disso. É ele quem lidera essa questão de progresso espiritual aqui no Brasil. E se nós estamos encarnados no Brasil é porque ele permitiu. Queremos agradecer a possibilidade de nós estarmos na Bahia, neste exato momento, falando de doutrina espírita. Já que tocamos em Bahia, vocês sabem qual foi a primeira casa espírita do Brasil? Nós falamos que a primeira do mundo foi lá na França, em Paris, né? Com Kardec. Aqui no Brasil, vocês sabem aonde que foi a primeira casa espírita? Exatamente aqui na Bahia, Salvador. Teles de Menezes, né? José Olímpio Teles de Menezes. Ele funda no ano de 1865 o Grupo Familiar de Estudos Espíritas em Salvador. 1865, olha que maravilha, né? A gente está na Bahia desenvolvendo doutrina espírita, aonde tudo começou aqui, gente. Que bacana, né? 1865. Em 1869, esse mesmo cidadão, o Teles de Menezes, né? José Olímpio Teles de Menezes, ele vai montar a primeira revista espírita do Brasil. Quem lembra o nome? Ecos do Além Túmulo. Está fazendo 150 anos esse ano. Tá certo, gente? 150 anos, a primeira revista espírita do Brasil. Ecos do Além Túmulo, 1869, a Federação Espírita do Estado da Bahia. Esse ano todinho vai estar comemorando. Dentro em breve eu vou estar trazendo cartazes e dizendo para vocês aí acerca dessa comemoração, que é nossa. A gente tem que se satisfazer com isso. Tá certo, gente? E a nossa casa aqui então, 24 anos. Que ano que foi mesmo? Quem começou? Quem lembra o ano? 2019 menos 24. Vamos fazer um cálculo de cabeça aí. Antes, nessa época, né? Que teve grupo de estudo, né? Aí até chegar lá, né, na casa, né? 92, olha aí que bacana, né? Então aqui em Tabapuã, 1992, eu lembro de 1992.
2 anos explica já. Bacana, né? Então é isso, gente, que a gente possa aproveitar de todas as oportunidades que Deus, Jesus, está dando para nós aqui em Itabatã, com a permanência dessas portas abertas para a sociedade, em forma de trabalho. Forma de trabalho. Se vocês observarem, por mais simplista que seja a atividade como essa aqui de hoje, é uma forma da gente louvar a Deus e a Jesus e se confraternizar com irmãos por afinidade de ideias, por afinidade de vibrações, né? Essa tarefa tão linda que é reviver o que o Cristo trouxe para nós, que a boa nova foi Ele quem trouxe, porém a chave para a gente entender tudo isso é o Consolador prometido por Ele, a doutrina dos Espíritos. Que assim seja.